Park Tae-yoon é um garoto que teve uma vida muito difícil. Seus pais morreram quando ele era muito jovem e o deixaram sozinho com seu irmão. Mesmo assim, ele se esforçou e trabalhou muito para cuidar do irmão. Apesar de sua vida trágica, Tae-yoon conseguiu superar as dificuldades e em breve realizaria seu maior sonho, abrir uma cafeteria com temática de flores. Como era uma pessoa tão boa, fez muitos amigos e tinha uma namorada com quem queria se casar. Ele só queria ter uma vida normal e tranquila, sem incomodar ninguém e sem que ninguém o incomodasse. Por isso, todos os dias ele trabalhava arduamente, mas um dia aconteceu algo incomum em seu trajeto diário. Ele teve muitos pequenos contratempos e no final do dia encontrou um telefone. A dona pediu para que ele devolvesse, em troca o recompensaria com 300 mil won. Tae-yoon não hesitou nem por um segundo. Ele foi ao local indicado por ela, mas tudo ficou ainda mais estranho. A garota ligou e pediu que ele deixasse o telefone em uma caixa de correio em um túnel. Apesar de tudo parecer estranho, Tae-yoon deixa o telefone e recebe o dinheiro. Dias depois, tudo continua como sempre, mas em um domingo de manhã, a polícia invade sua casa e diz que ele está sendo acusado de homicídio. E o crime foi tão grotesco que todo o país ficou chocado. O curioso é que a polícia tinha muitas pistas e todas apontavam para Lee. Por sua parte, ele sabia que era inocente, por isso não parava de repetir para a polícia que nem sequer conhecia a mulher. Quando seus amigos souberam, sabiam que ele não faria algo assim e confiavam em sua inocência. Seu namorado e irmão também confiavam nele. Por isso, com os amigos, contrataram um advogado e começaram a reunir todas as evidências que provavam que Tae-yoon havia trabalhado o dia todo, como ele era entregador, encontraram todos os recibos de que precisavam. Com todas essas informações, tinham o horário e os lugares onde Tae-yoon estava. Praticamente trabalhou o dia todo e não teria tempo de cometer um crime. No dia do julgamento, o advogado faz uma boa defesa. Ele tinha um álibi para cada hora, mas a promotoria descobre que ele fez uma entrega na casa da vítima. E ele demorou 7 minutos no prédio, além de ter ficado mais alguns minutos do lado de fora. Tae-yoon diz que demorou porque moveu uma planta. No prédio não havia nenhuma planta e nas gravações não aparecia nenhuma senhora. Só o Tae-yoon, carregando uma mala onde estava o corpo da vítima. Além disso, o telefone que ele devolveu era da vítima e o lugar onde ele deixou foi onde encontraram o corpo. Mas isso não era tudo. Ao fazer a autópsia, encontraram DNA de Tae-yoon dentro da vítima. Ou seja, com isso já não havia dúvidas. Tudo indicava que Tae-yoon, com isso, já não havia nada que ele pudesse fazer. Seus amigos e sua namorada estavam muito decepcionados porque tudo estava contra ele, mesmo assim querem acreditar nele. Mas sua namorada pergunta onde está a pulseira dele. Se ele não foi o culpado, significa que ele deve ter a pulseira original e não a que encontraram. Na cena do crime, Tae-yoon não lembrava onde a tinha deixado. Ao ouvir isso, sua namorada diz que não pode mais acreditar nele e que não quer vê-lo nunca mais. Dias depois, Tae-yoon é enviado para a prisão. Como ele era um garoto normal e inocente, estava muito assustado e não sabia o que fazer. Depois de vários dias, um advogado vai visitá-lo e diz que o caso dele parece muito peculiar. Tudo foi muito preciso, como se estivessem seguindo um roteiro. Tae-yoon afirma que ele está certo e inocente, e o advogado garante que acredita e vai ajudá-lo a sair dali, relembrando o ocorrido. Tae-yoon diz que a pulseira da cena do crime é falsa, que a pulseira verdadeira dele caiu na sala do advogado. Ele diz que, se for verdade, pode apelar e reabrir o caso. Tae-yoon pede para ele, por favor, se apressar. Ao voltar para sua cela, alguns capangas o levam. O líder deles diz que odeia estupradores, mas Tae-jin diz que é inocente. Isso faz o chefe ficar irritado e ele diz que é melhor Tae-jin tomar cuidado. No dia seguinte, o protagonista estava assustado. O bandido mais temido da prisão observava ele, mas um bandido de menor patente se aproxima e diz para não se preocupar, pois, como são inimigos, vão ajudá-lo. Tae-yoon ainda era bastante inocente, então acredita neles, mas tudo era uma armadilha para abusar dele. Dias depois, ele recebe a pior notícia possível. Seu irmãozinho tinha tirado a própria vida. Sua carta de suicídio dizia que tudo o que aconteceu o afetou demais. Isso faz com que Tae-yoon mergulhe em uma depressão profunda. Agora ele tinha perdido absolutamente tudo, por isso decide tirar a própria vida.
No limbo, seu irmão mais novo diz que ele ainda não pode morrer, pois tem uma vida para recuperar. Mesmo assim, Tai-yun tentou várias vezes, mas seu irmão sempre dizia a mesma coisa e o mandava de volta. O coroinha Non tinha visto isso e sentiu pena dele, por isso lhe deu um pedaço de bolo. E disse que ele também já esteve em uma situação muito parecida. Por isso ele sabe que a vida é muito difícil. Então, para torná-la mais fácil, ele deve imaginar que já está morto e que essa vida que tem deve ser dedicada às pessoas que ama. Por causa disso, Tai-yun decide mudar sua vida, para de se lamentar e começa a treinar. Também estuda e vive com mais intensidade. Nada mudou em seus dias. Continuava apanhando e Tai-yun pouco podia fazer. Mas depois de muito tempo, seus novos hábitos deram frutos. Os golpes já não doíam como antes. Agora ele era mais forte e mais inteligente, acumulou muitos certificados e até aprendeu a lutar. Assim, se passaram 5 longos anos e aquele que estava por trás de toda a injustiça voltou a aparecer. Ele é Johan, um gênio da computação que encontra bodes expiatórios para os crimes dos ricos, ou seja, ele era o responsável por incriminar Tai-yun. Enquanto isso, na prisão, o coroinha Non diz ao seu amigo que ele parece outra pessoa. Depois de tudo o que aconteceu, é como se ele tivesse renascido, por isso quer que ele continue assim e que nunca mude. Acontece que naquele dia, o coroinha Non seria libertado. Tai-yun agradece por toda a sua ajuda e o coroinha diz que ele deve retribuir o favor, então, quando tiver a oportunidade, deve ajudar outra pessoa. Tempo depois, Tai-yun vira coroinha, mas um dia vê alguém muito familiar. Ele tinha o mesmo rosto que Tai-yun tinha quando soube da morte do irmão. Por isso, Tai-yun quer cumprir sua promessa. O garoto diz a ele várias vezes que é inocente, que é apenas um entregador que foi incriminado. Quando ele conta sua história, era exatamente a mesma história de Tai-yun, quando ele conta com mais detalhes. Tudo era igual. Era exatamente o mesmo padrão que usaram com Tai-yun. Além disso, o mesmo advogado tinha ido ajudá-lo. Além disso, a mãe dele também se suicidou e deixou o mesmo bilhete que o irmão de Tai-yun. Ou seja, o verdadeiro culpado ainda estava lá fora, fazendo o que queria e incriminando pessoas inocentes. No dia seguinte, quando ele tentou falar com o garoto, já era tarde. Ele havia tirado a própria vida usando as páginas da Bíblia dada por Tai-yun. Mais tarde, Tai-yun liga para o advogado e diz que já sabe de tudo, que já descobriu que ele está envolvido com aqueles que o incriminaram. E o advogado ri e diz que ele está certo, que suas suspeitas são verdadeiras, mas que não há nada que ele possa fazer, então sugere que ele faça um favor a si mesmo. Talvez seja melhor para todos que ele tire a própria vida, como os outros que foram incriminados. Tai-yun diz que vai matá-lo, não importa o que aconteça. Depois dessa revelação, Tai-yun encontra uma nova motivação para viver. Agora ele quer encontrar o verdadeiro culpado e fazê-lo pagar. À noite, vemos que Johan fazia com que seus clientes o pagassem com obras de arte. Assim ele evitava que soubessem que ele estava por trás de tudo. Acontece que ele era o diretor de uma das empresas mais importantes do país. O que ele fazia por fora não era por dinheiro, mas sim por diversão. As pessoas com quem ele trabalhava eram psicopatas, assim como ele, e gostavam de assassinar pessoas. Voltando à prisão, o valentão queria bater em Tai-yun como sempre, mas dessa vez ele não tinha tempo para suas besteiras. Então ele se cansou de ser bonzinho e deu uma surra em todos. Quando terminou, disse ao chefe dos valentões que eles não iriam mais mexer com ele. Ao mesmo tempo, o coroinha tinha uma filha que, embora feliz, guardava ressentimento e sempre roubava dinheiro ao visitá-lo. Quando ela vai embora, chega o padre da igreja e conta que Tai-yun deixou a igreja e até brigou com vários prisioneiros. O padre estava muito preocupado com isso, então pede ao coroinha Nam que vá vê-lo na prisão. Tudo estava muito tenso, porque Tai-yun tinha dado uma surra neles. Os valentões já não causavam tanto medo. Por isso, o líder dos valentões começa a bater em um dos prisioneiros para mostrar que ainda é muito perigoso. Um guarda chega para levar o valentão ao prefeito, que na verdade era seu parceiro. Por isso, diz que não pode matar mais ninguém como fez antes. O garoto se suicidou com uma Bíblia, causou um escândalo, então ninguém pode morrer até que as coisas se acalmem. Ao mesmo tempo, chega o coroinha. Não diz a Tai-yun que está preocupado com ele, mas ele responde que não é nada do que está pensando.
Agora, ele encontrou uma nova motivação para viver, por isso, confessa que planeja fugir. No dia seguinte, Tae-yun começa a planejar sua fuga. Para dar certo, ele deve calcular tudo, até os mínimos detalhes. Se atrasar 1 minuto, tudo falha. À noite, um novo companheiro chega à cela. Era um enviado dos capangas. Sua técnica era atacar de surpresa, mas Tae-yun já esperava algo assim, então consegue vencê-lo e no dia seguinte, os dois parecem amigos. Tae-yun sabia que o chefe dos capangas não desistiria e vai até ele para provocá-lo. Ele diz que ele é um hipócrita, já que ficou sabendo que ele estava na prisão por abusar da própria irmã. Ao ouvir isso, o capanga fica louco e começa a espancá-lo, o que faz com que os guardas o levem para uma cela de castigo. Com o capanga trancado, Tae-yun focou em seu plano e preparou tudo até o grande dia. Mas nesse dia também iam vacinar os detentos, e o médico que faria isso era um funcionário de Johan. Ele foi à prisão só para eliminar Tae-yun, apesar de Tae-yun já ter seus próprios planos. Enquanto conserta o carro de um oficial, ele se esconde para fazer uma chave. Quando ele retorna, o oficial lhe dá um hambúrguer e manda vacinar, mas outro guarda o impede e diz que ele não fará isso, porque ele tem uma luta muito importante e precisa estar saudável para poder vencer. Tae-yun não tinha tempo a perder, então ele diz para se apressarem quando o levam ao ringue e acaba com seu rival em 2 golpes. Mas o oficial Jan tinha levado o médico até ele porque viu que ele não tinha se vacinado. Como ele escaparia naquele dia? Ele diz ao médico para se apressar, depois começa com seu plano. Tudo estava saindo exatamente como ele havia calculado, mas de repente ele começa a se sentir muito fraco. Apesar disso, ele não teve opção senão prosseguir. Ao chegar à porta, desmaia. A injeção letal parecia agir, mas não o matou. Ao que parece, a injeção salvou sua vida, já que o hambúrguer que o guarda lhe deu estava envenenado com veneno para ratos. A injeção funcionou como um antídoto, e graças a isso, ele conseguiu salvar a própria vida. Enquanto isso, Johan foi à prisão por tédio e um novo projeto. Ele diz ao diretor que quer comprar os prisioneiros mais violentos. Quando mostra o dinheiro, o diretor aceita entregar todos por esse valor. À noite, o valentão e seus capangas vão à enfermaria. Para acabar com Taerion, o sargento Jan percebeu tudo isso, então ele quer ajudá-lo. Mas os detentos dizem para ele ir embora, porque naquela noite ninguém poderá parar o chefe deles. Por sua vez, Taerion ainda estava fraco, mas mesmo assim conseguiu se defender e não só isso, era tão forte que conseguiu derrotar todos os capangas que o atacaram. Quando o sargento Jan chegou com os outros guardas, já estava tudo acabado. Taerion queria deixar o recado claro, então cortou a orelha do chefe dos capangas. Depois o levam para a solitária, lá ele vê seu irmão novamente e promete se vingar por ele, aconteça o que acontecer. Depois, os guardas capturam e levam os criminosos mais perigosos. Até mesmo Taerion estava entre eles, não porque fosse perigoso, mas porque tinha se tornado forte demais. Enquanto isso, Johan era visto pela sociedade como um jovem diretor bem-sucedido, com carreira impecável. Nas sombras, ele era impiedoso e não aceitava ser acusado. Por isso, ao terminar o trabalho, seus clientes, buscando favores especiais e ampliar sua influência. Johan era um mestre em incriminar outros, planejava até o menor detalhe, segundo ele, era como uma obra de arte, por isso muitos dos incriminados duvidavam de sua inocência e no final acabavam tirando a própria vida. Voltando aos prisioneiros, vemos que eles foram levados para uma espécie de fábrica abandonada. Mas, em vez de castigá-los, eles os alimentam e lhes dão mais comodidades do que tinham na prisão. À noite, Tae-hyung tenta escapar novamente, mas no final, Johan o pega e diz que é impossível fugir porque há câmeras por toda parte. Mais tarde, o número 10 diz a ele que agora é seu irmão e que por isso precisa que ele o ajude. Tae-hyung não consegue resistir quando o chamam de irmão, então ele entra na onda. Mas tudo era uma armadilha para ir falar com o chefe. Ele queria se vingar pelo que tinha feito com ele, mas os guardas informam que é proibido brigar, pelo menos até que os jogos comecem. Acontece que tudo era como uma espécie de round 6 misturado com a corrida da morte. O vencedor receberia 5 bilhões de wons e uma nova identidade. Os patrocinadores do jogo eram ricos que cometeram crimes e incriminaram outros. Além disso,
Como eles tinham mais amigos ricos, faziam uma transmissão pela Deep Web e assim recuperavam todo o investimento. Voltando aos condenados, vemos que todos receberam um carro aleatório, alguns carros eram melhores e outros eram apenas uma lata com rodas. O de Tae-yong estava normal, mas como ele tinha um diploma em mecânica, podia modificá-lo. No dia seguinte, Johan permitiu que os prisioneiros falassem com ele. O primeiro a ir é o valentão das tatuagens. Ele queria um tratamento especial em troca de dar um bom show, ou até mesmo sabotar a corrida, se fosse necessário. Johan diz a ele que se precisar de algo, vai avisar. Em seguida, o líder dos valentões diz que não precisa do dinheiro do prêmio, só quer matar. Johan, ele diz que pode fazer o que quiser enquanto estiver na corrida. À noite, criminosos se reuniram para roubar os melhores carros. Como o número 10 tinha um esportivo, todos o queriam. Por causa disso, Tae-yong e seu novo irmão decidem sair correndo antes de perder o carro. Isso faz com que os criminosos iniciem uma corrida e Johan não os impede porque quer ver o que acontece. No final, o chefe dos valentões acaba batendo neles, mas antes que Johan para tudo para que ninguém morra. Além disso, ele diz que agora está proibido roubar os carros dos outros. Graças a esse incidente, Tae-yong encontrou uma rota secreta para escapar da fábrica. Por isso foi falar com Johan para ver o caminho com mais clareza. À noite, ele modifica seu veículo e quando finalmente chega o dia da corrida, todos estavam atrás dele, mas Tae-yong era muito bom. De repente, Johan se lembra que ele é a pessoa que ele incriminou, então ordena que Tatuagens acabe com ele. Mas quando estavam prestes a conseguir, ele havia trocado de lugar com o número 10. Ele esperou todos se distraírem para poder escapar pelo caminho secreto. Mas Johan não ia permitir isso, então ordenou aos outros detentos que o matassem, e até ele mesmo começou a atirar nele. Mas, mesmo com tudo contra ele, Tae-yong conseguiu escapar. Ao chegar em terra firme, ele trocou de roupa e foi direto procurar o coroinha Non. Em vez de entregá-lo, Non cuidou dele, o alimentou e o ajudou a se recuperar. Ao se recuperar, ele vai ao túmulo do irmão e promete capturar o responsável por tudo. À noite, ele encontra o advogado que percebeu tudo e chama o doutor psicopata para ajudar. No final, Tae-yong o encurrala e diz que é hora de acertar as contas. Após agredi-lo, exige que conte tudo, mas o advogado se recusa a cooperar. Enquanto revira as coisas dele, encontra a próxima vítima e começa a entender como tudo funciona. Mas antes que o advogado fale, o doutor chega e começa a lutar com Tae-yong, que, como nosso protagonista, era muito forte. O doutor lança uma granada na esperança de acabar com ele, mas o único com quem acaba é com o advogado. Tae-yong consegue sair com vida e o doutor ficou muito ferido. Para o azar dele, Johan descobriu que ele falhou na missão, por isso decide eliminá-lo. No dia seguinte, Johan usa sua influência e reintegra um detetive que havia sido punido por corrupção. Em troca, precisa que ele capture Tae-yong. À tarde, vemos que Johan investigava a nova vítima, enquanto Tae-yong fazia o mesmo, mas como tinha menos recursos, precisou ir pessoalmente. Além disso, como não podia estar lá 24 horas por dia, instalou várias câmeras para saber quando começariam a operação. No dia seguinte, ele encontra a filha do coroinha roubando dinheiro e a repreende, dizendo que isso está errado. Depois ele descobre que ela é filha dele e só lhe resta pedir desculpas. Dias depois, Tae-yong consegue identificar os responsáveis por tê-lo incriminado e também o seu modus operandi. Quando chega o dia de incriminar a cabeleireira, Tae-yong já estava pronto. Nesse dia, deixaram o celular com a senhora do salão de beleza. Nesse dia, iriam incriminá-la por um crime que ela não cometeu. Mas Tae-yong se adianta e rouba o telefone que tinha todas as provas. À noite, ele liga para os responsáveis pelo golpe e propõe devolver o telefone em troca de muito dinheiro. Eles aceitam e combinam uma troca. Quando recuperam o telefone, Tae-yong os segue para encontrar o esconderijo secreto deles. Quando ele chega, descobre que tudo era uma fábrica de evidências. Eles tiravam o DNA do próprio lixo. Tae-yong grava tudo, mas o coroinha Non liga para ele e diz que ele precisa ir proteger a cabeleireira. Tae-yong se apressa e derruba alguns para chegar mais rápido. Ao chegar ao salão, a assassina quase mata a cabeleireira. Tae-yong era forte, mas a mulher era uma assassina experiente. Nesse momento, o coroinha Non chega e o salva. Enquanto isso, Johan recebe a visita inesperada de um deputado.
O filho dele cometeu o crime pelo qual Tae-yong foi incriminado. Se ele estava vivo e ainda por cima livre, significa que não fez um bom trabalho. Por isso ele diz que deve eliminá-lo ou devolver o dinheiro dele. Mais tarde, Tae-yong leva a cabeleireira e sua filha para a casa do coroinha. Lá ele conta toda a verdade. Como estavam em perigo, Eubin empresta sua casa para que fiquem lá enquanto encontram um lugar para se esconder. Ao voltar para casa, o coroinha Non estava muito feliz porque, graças ao que viveram, finalmente conversou com sua filha e até deu seu número para ela. Tae-yong não entende por que está tão feliz, mas Non diz que tirou algo importante dela e nunca achou que seria perdoado. No noticiário, eles veem que encontraram outro substituto para a cabeleireira, ou seja, Johan tinha vários planos de reserva. Quando Tae-yong vai ao local onde os testes são fabricados, encontra todos sem vida. Ao que parece, Johan realmente era um lunático que não sentia o menor remorso. Tudo isso simplesmente parecia muito divertido para ele. Para deixar tudo mais divertido, ele revela a Tae-yong quem é o verdadeiro culpado e ainda fornece a localização como bônus. O detetive seguiu procurando Tae-yong e interrogou seus amigos para saber se tinham informações. Mas eles, apesar de tudo, ainda acreditavam na inocência de Tae-yong. De repente, ele liga para o oficial Jang e diz que em breve encontrará o verdadeiro culpado. O detetive percebeu que ele estava em um terminal, mas tudo era uma armadilha para distraí-los. Por sua vez, o verdadeiro criminoso estava com seu amigo, um traficante com quem havia investido muito dinheiro. O coroinha estava muito preocupado com Tae-yong, já que ele saiu sem dizer nada. Sua filha o ajuda a rastrear o telefone dele e assim eles percebem que ele está em Busan. Johan, por sua vez, tinha seus próprios problemas. Sua família queria a empresa que seus pais haviam construído, por isso pediam a ele repetidamente para dividir os bens. Isso incomoda muito Johan, então ele ordena à sua empregada que se livre deles. Aqui descobrimos que sua empregada, na verdade, é sua mãe biológica e que Johan queimou os olhos dela com mercúrio para que ela nunca o deixasse. Ela interpretou isso como um ato de amor, por isso ela obedeceu, não importava a quem tivesse que machucar. À noite, o mimado voltava a aprontar. Ele foi para uma festa e Tae-yong queria aproveitar isso para capturá-lo, mas seu amigo já estava esperando por ele. Era tudo uma armadilha para pegá-lo. Mesmo assim, Tae-yong pergunta se ele sente culpa pelo que fez. O sujeito responde que não foi a primeira vez e que provavelmente não será a última. Ao ouvir isso, Tae-yong bate em todos. Mas o líder dos mafiosos era muito forte, então conseguiu derrotá-lo. Depois, todos vão beber e se divertir. Depois de muitos excessos, o mimado queria assassinar Tae-yong, mas o coroinha e sua filha também tinham chegado ao local. Para o azar dele, a polícia também chegou. Tae-yong estava preso em outro barco. O coroinha chegou antes e o salvou, mas ao fugirem, o oficial Yan os encontrou. Ele diz para eles se entregarem para que assim possa ajudá-los, mas o coroinha diz que não. De repente, o detetive chega e diz que eles não têm mais para onde fugir. Mas Eubin aparece por trás e o golpeia. No dia seguinte, eles estavam na casa de uma amiga. Com tudo isso que estavam passando, o coroinha Non e sua filha estavam ficando cada vez mais próximos à tarde. Tae-yong confessa ao coroinha que todo esse tempo ele só estava procurando uma desculpa. Mas agora é diferente. Agora ele vai lutar de verdade? No dia seguinte, Johan vai até a esposa do deputado e diz que é amigo do filho dela. Tudo isso para dizer ao deputado que reconsidere seus serviços, já que Tae-yong está procurando pelo filho dele. O deputado diz para ele não se confundir, que ele é apenas mais um funcionário. À noite, ele manda assassinos para a casa de Johan. Aqui vemos que, ao que parece, ele não era apenas um gênio da computação, mas também um gênio. Com a espada, ele consegue derrotar todos os assassinos, e depois foi atrás do deputado. E sua esposa, perto da morte, confia nele. Ela admite que ele começou esse trabalho não por dinheiro, mas porque achava divertido quando jovem. Ele assassinou os próprios pais porque eles queriam doar seu dinheiro e assim, de alguma forma, salvar o mundo. Depois de acabar com eles, ele colocou a culpa em outra pessoa e saiu impune. Foi assim que ele percebeu que tinha talento para isso, por isso decidiu fazer disso sua profissão. Ao mesmo tempo, o coroinha Non conta para Tae-yong como acabou indo parar na prisão. Pelo visto, foi ele quem deixou um cigarro aceso em casa.
Isso causou um grande incêndio no qual sua esposa perdeu a vida. Quando tentou entrar para salvar sua esposa, ficou paralisado, então por isso foi acusado de homicídio. No dia seguinte, Tae-yong prepara suas armas, depois Eun-bi o convida para tomar café da manhã. Como ele estava cada vez mais gentil, sua amiga sabe que ele gosta dela, por isso diz que ele deveria se declarar. Depois ele vai até a loja e o detetive estava lá. Aparentemente encontraram Tae-yong e estavam fazendo uma investigação. No começo ele não a reconhece, mas depois percebe que é ela, então ordena que a capturem. Ela se apressa e chega até Tae-yong para dizer que ele deve fugir. A polícia estava muito perto, então o coroinha e sua filha fingem fugir para distraí-los. Isso dá tempo para Tae-yong conseguir escapar. Mas depois de tudo isso, Johan chega em casa e bate na amiga de Eun-bi. Quando o coroinha chega, Johan pergunta o que Tae-yong lhes ofereceu. Ele não entende por que estão ajudando se não tem nada a ver com ele. Eun-bi fica irritada e tenta atacá-lo, mas Johan era forte demais e bate nos dois. À noite, Tae-yong chega ao porto onde estava o verdadeiro culpado. Quando o confronta, ele ri e diz que Tae-yong é só mais uma vítima e que o homem que ele deveria procurar é Johan. Tae-yong não dá ouvidos e começa a atacá-lo. Ele contratou muitos capangas. Após Tae-yong derrotar a maioria, o chefe mafioso ataca, mas Tae-yong agora está mais forte e o vence. Depois, ele procura o verdadeiro culpado, mas o Sr. Bae foge com medo. Tae-yong o persegue de moto, enquanto os capangas vêm logo atrás. Tudo era um caos. No túnel, Tae-yong atira, mas não basta. Depois, os mafiosos o capturam, mas Tae-yong derrota todos ao final do túnel. Um caminhão enviado por Johan os aguardava. O Sr. Bae perdeu o controle e sofreu todo o impacto. Por causa disso, Tae-yong tenta salvá-lo para que confesse a verdade, mas ele diz que vão se ver no inferno. Depois, liga para Johan e diz que foi um bom espetáculo. Após sua vingança, ele propõe que pare e, em troca, oferece muito dinheiro para recomeçar. Tae-yong diz que o dinheiro não traz seu irmão de volta, então vai atrás dele para fazê-lo pagar por tudo o que fez. Ao ouvir isso, Johan decide mudar de estratégia, por isso pede ao detetive que cancele sua busca. Em vez dele, prendem o coroinha N.O.M., acusado pela morte do deputado e da esposa. Mais uma vez, ele havia colocado todas as provas contra ele. Agora, não importava o que dissesse, tudo estava contra ele. Eun-bi estava desesperada porque queriam prender seu pai pela segunda vez. Quando Tae-yong descobre, acha várias câmeras na casa do coroinha Non Eun-bi. Eun-bi, desesperada, recebe a promessa de Tae-yong de resolver tudo. Por sua vez, Johan havia feito sua obra número 100, com ela planejava deixar o negócio e revelar sua verdadeira identidade. Nesse momento, Tae-yong liga e pede para Johan não envolver outros na briga. Johan diz que a solução é simples. Ele deve se entregar à polícia e dizer que foi o verdadeiro assassino do deputado. Ou, pelo contrário, ele pode ir embora com muito dinheiro para qualquer lugar do mundo com uma nova identidade. Como ele era um psicopata, achei que Tae-yong escolheria a opção mais lógica, mas não sendo grato ao coroinha N.O.M., por isso ele escolhe a primeira opção. Enquanto isso, o coroinha já tinha desistido. Não queria que sua filha sofresse com seu encarceramento, agora que as coisas estavam bem entre eles, não queria fazê-la sofrer de novo. Então, no dia seguinte, ele liga para ela e diz para não falar nada e que não se preocupe mais com ele. O coroinha N.O.M. não queria confessar um crime que não cometeu, mas não contava que Tae-yong chegaria com a arma do crime. E com isso, não havia mais nada a ser investigado. Johan estava furioso porque não entendia Tae-yong. Então decide ir pessoalmente perguntar por que ele age assim. Ele permanece em silêncio, o que irrita ainda mais Johan, que ordena ao diretor da prisão que o mate ao retornar à cadeia. O coroinha encontra sua filha, que estava feliz, mas também muito brava, pois sem Tae-yong teria perdido o pai novamente. No dia seguinte, levam Tae-yong para na prisão. O oficial Jan seria o responsável por escoltá-lo. Mas nesse caso, Tae-yong lhe diz que acredita em sua história, ainda mais com as evidências que lhe mostrou, então, desta vez, decide ajudá-lo. Tae-yong agradece e diz que ele é o único guarda da prisão que o tratou como um ser humano.
De volta à prisão, o oficial Jean agride o diretor, afirmando que já sabe a verdade e o denunciou à corregedoria, impedindo-o de agir como quiser. À noite, Tae-yong se reúne com o coroinha e a filha dele os leva ao local das plantas da mãe, onde ficam seguros para planejar. Ao mesmo tempo, o diretor liga para Johan e diz que Tae-yong tirou a própria vida. Ele não acredita e sabe que alguém o obrigou a dizer isso, então começa com seu plano B. Tae-yong e os outros estavam organizando seu plano, queriam aproveitar o próximo leilão para conseguir todas as provas. Depois, vemos que os agentes da corregedoria chegam à prisão, mas não levam o diretor, e sim o oficial Jean. No dia seguinte, muitas pessoas se reuniram no último leilão, já que supostamente este revelaria sua identidade. Mas um convidado anônimo pagou muito pela escultura. Johan pensava que se tratava de Tae-yong, por isso decide não revelar sua identidade e acabar com ele o mais rápido possível. Mas o convidado anônimo não era Tae-yong, era o Sr. Bai. Ao que parece, ele ainda estava vivo e, como Johan assassinou seus pais, se aliou a Tae-yong para vingar a morte deles. Mas isso não passava de uma distração. Tae-yong sabia que não duraria muito tempo preso, então precisava conseguir todas as provas o mais rápido possível. Mas Johan já tinha um plano, estava movendo todas as suas obras de arte para seu esconderijo secreto. Tae-yong, com a ajuda de seus amigos, consegue se infiltrar. Johan, por sua vez, ordenou a libertação do bandido da prisão. Ele atacou a delegacia, onde estava preso, e eliminou todos os policiais. Dessa forma, eles não poderiam relacioná-los. Johan diz ao bandido que vai lhe dar o que quiser, mas ele mais uma vez diz que não quer seu dinheiro, só quer acabar com Tae-yong. Mais tarde, Johan vai ao hospital e acaba com. Enquanto isso, a assassina chinesa persegue o coroinha Non e sua filha. Ao encontrá-los, Non fica gravemente ferido. Eun-bi tentou enfrentá-la, mas não foi páreo para ela. Johan, por sua vez, liga para Tae-yong e diz que eles devem se encontrar para a luta final. Ele roubava as evidências necessárias, mas o capanga o esperava com seus comparsas e iniciou a batalha final. Tae-yong derrotou todos, mas o capanga, bem treinado, deu trabalho, embora Tae-yong tenha vencido no fim. Johan chega e diz que suas evidências não servem para nada e serão destruídas ao conectar. Como estava certo de que Tae-yong não venceria, ele admite ter organizado as evidências para ele antes de qualquer ação. A assassina chega com Eun-bi e diz que depois de matá-lo, vai acusá-la de tudo o que fez, até mesmo de assassinar o próprio pai. Eun-bi aproveita a distração e se liberta. Isso dá tempo para Tae-yong enfrentar os dois. Por ser muito forte, vence a garota e depois enfrenta Johan. Apesar de forte, Johan não era páreo para Tae-yong. Quando o derrota, Tae-yong não quer matá-lo, mas Johan mostra como tirou a vida do irmão dele e começa a zombar dele. Ele diz para Tae-yong ser homem e acabar com ele de uma vez, mas ele responde que não vai fazer isso. Não, até que ele pague por tudo o que fez. Muito tempo depois, ele ainda estava vivo, sua filha estava ao seu lado e já o havia perdoado pela morte da mãe. Tae-yong foi absolvido de todos os crimes, pois as provas revelaram a verdade. Também dizem que Johan morreu em um incêndio. Veja como a busca por justiça termina. Tae-yong se despede do irmão e, após muito tempo, volta a ser como antes. Ele reabriu seu café com temática de plantas e Eun-bi e o coroinha Non agora estavam com ele. Embora tenha perdido muitas coisas, também ganhou outras igualmente valiosas. E é assim que essa história termina. Espero que tenham gostado do resumo. Me digam nos comentários o que acham desse tipo de série. Eu adoro. Sempre dão esse papel para o ator e ele faz muito bem. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo. Nos vemos na próxima história.